Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, porque vai ajudar demais, vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. E se você é novo por aqui, não perca tempo, nos ajudem a bater a meta dos 80k, galera, é um sonho do nosso canal. E claro, se você de casa torcer para o time sem bicampeonato, que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. E por último, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Galera, por lá eu vou acompanhar o campeonato alemão e também o francês com transmissão gratuita. Isso mesmo, é ao vivo. Só o OneFootball disponibiliza isso. É disponível para Android, é disponível para iOS e é totalmente gratuito. O link estará aqui na descrição para vocês. Olha só, nação, há sim uma possibilidade de paralisação novamente do futebol brasileiro. Se você pegar aí, por exemplo, em São Paulo, o governo de São Paulo proibiu ontem, dia 11, a realização de partidas de futebol e, consequentemente, o Paulistão será paralisado a partir da próxima segunda-feira, dia 15. A interrupção inicialmente vai durar até o dia 30 de março. Porém, segundo a coluna do Danilo Lavieri, os clubes e a Federação Paulista de Futebol estudam alternativas para que a bola não pare de rolar no estadual. A primeira opção que surgiu em conversas preliminares foi usar os estádios do Rio de Janeiro como palcos para os jogos do Campeonato Paulista. Realmente, lá no Rio de Janeiro, eles não estão nem sequer cogitando a paralisação do futebol. Já aqui em Minas Gerais, a Federação Mineira descartou paralisar o Campeonato Mineiro, até mesmo, porque se mostrou seguro. E eu concordo plenamente, o futebol está totalmente preparado para isso. Tem exame antes do jogo, tem exames depois do jogo, tem preparação, os caras têm um porte físico e dificilmente vão sofrer com isso. Eu falo, o futebol é seguro, vai acontecer um caso ou outro, mas a paralisação eu não acho correto neste momento, até porque dá um motivo a mais para a população do Brasil ficar em casa, assistir os jogos. Eles estão fazendo um sacrifício para a sua população, para o seu torcedor. Ainda de acordo com a informação dos bastidores, dirigentes da Federação Mineira de Futebol entendem que o governo local avalia bem o que tem sido realizado nos campeonatos organizados pela federação e que os casos de doença estão sendo bem controlados no futebol em Minas Gerais. Isso mesmo, são pouquíssimos os casos aqui em Minas Gerais e até por isso eu não concordo com a possível paralisação do futebol mineiro. Até por isso a própria Federação Mineira descartou esta possibilidade no momento. Mas aí, galera, depois pra frente tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. Esses aí há sim uma possibilidade maior de serem paralisados. Mas no momento a preocupação são só os estaduais. Olha só, nação, com a classificação de ontem, o Cruzeiro já soma 2,5 milhões de reais arrecadados com a Copa do Brasil de 2021. Isso mesmo, aí você percebe a importância da Copa do Brasil para o Cruzeiro. E por isso que nós botamos uma expectativa de o Cruzeiro conseguir pelo menos se classificar para as oitavas de final, que seria muito importante para os cofres do Cruzeiro. Neste momento já são 2,5 milhões de reais. Deixa eu falar como é que funciona esse cálculo. 1.150.000 reais é só pela participação na Copa do Brasil. Isso mesmo, todas as equipes recebem este valor. Agora, 1.350.000 é pela classificação do Cruzeiro para a segunda fase, que vai enfrentar o América de Natal. Quem é que se lembra? É o ex-clube do atacante Zé Eduardo, aquele clube que o Cruzeiro teve um imbróglio pela porcentagem dos direitos econômicos do jogador. É muito importante para o Cruzeiro conseguir mais uma classificação. Todo valor é pouco, mas esse pouco para o Cruzeiro é muito no momento em que a gente vive. Pode ajudar aí a manter os salários dos jogadores do Cruzeiro em dia. Se a gente conseguir chegar pelo menos ali nas oitavas de final da Copa do Brasil, já dá para garantir alguns meses de salários do Cruzeiro. Infelizmente, é a realidade do Cruzeiro. Cada 1 milhão que cai nos cofres é muito dinheiro por lá. Olha só, na partida de ontem foi quase um completo desastre. Se não fosse pela classificação do Cruzeiro, aí sim seria um completo desastre. Um jogo abaixo da crítica, um jogo com altas críticas para tudo. Por exemplo, arbitragem fraca, o campo em péssimas condições. Eu acho que aquele campo não tem condições de servir para jogos da Copa do Brasil, que é um campeonato
tão importante assim, e claro, os próprios jogadores do Cruzeiro que não colaboravam. Mas vamos lá, vamos fazer uma rápida avaliação deles. Um dos melhores dentro de campo, na minha opinião, vou dar até uma nota 8 para ele, foi o Fábio, galera. Na minha opinião, o Fábio jogou demais nesta partida, foi muito importante, saiu do gol na hora certa, fez defesas difíceis. O Fábio dá para levar uma nota 8 para ele. O Cáceres dá para colocar uma nota 7 para o Cáceres pelo esforço dele dentro de campo. Cara, eu tenho que admitir, o que o Cáceres faz dentro de campo, o condicionamento físico do Cáceres não é brincadeira. A genética do cara é muito boa. Além disso, ele ainda aplicou uma assistência para o gol do Felipe Augusto. Temos também o Ramon e o Eduardo Brock. Eu vou falar primeiro do Brock. Galera, o Brock em nenhum momento da partida me passou segurança. Ele parecia um zagueiro meio desesperado para sair jogando. Eu realmente não aprovo a estreia do Eduardo Brock e dá até aquele desespero, porque se o Manuel não renovar, nós teremos que aguentar o Eduardo Brock por aqui. Então, Cruzeiro, renove o contrato do Manuel. Ah, mas o salário dele é alto. Cara, manda 2 embora e fica com o Manuel, cobre o salário do cara, porque da qualidade que o Manuel tem, o Cruzeiro não tem no seu elenco. Tivemos também o zagueiro Ramon, como sempre, um zagueiro médio. Desta vez ele não foi nem bom nem ruim, ele ficou ali muito na média. No primeiro tempo ele até acertou o travessão na cobrança de escanteio, né, que a bola veio certinho na cabeça dele. Na lateral esquerda, o Alan Ruschel. Galera, eu vou te falar, a preguiça que eu vejo o Alan Ruschel dentro de campo. Eu não sequer vi uma vez o Alan Ruschel indo na ponta para fazer um cruzamento ou tentando algo diferente. Muitas das vezes ele jogava como um terceiro zagueiro, ele recuava e o Raul Cáceres ia para frente. Dava uma preguiça de ver o Alan Ruschel. E quando o Matheus Pereira entrou dentro de campo, deu, podemos dizer assim, uma velocidade a mais pelo lado esquerdo do Cruzeiro. Eu acho o Matheus Pereira hoje um jogador mais seguro de se colocar, até porque o Alan Ruschel sai em todos os jogos. Os narradores falam que pode ser por causa de um condicionamento físico do jogador, mas eu acho que não. Você entra no segundo tempo com o lateral esquerdo como o Matheus Pereira, que te dá qualidade, te dá um bom passe e uma boa velocidade, é muito mais vantajoso do que manter o Alan Ruschel, que é um jogador lento 100% do jogo. Olha só, já começando o meio de campo, nós temos o volante Adriano. Eu, particularmente, gostei da partida do Adriano por ele ser aquele cara que organiza ali a defesa do Cruzeiro, uma saída de bola do Cruzeiro. É um jogador que faz bons desarmes. Eu gosto do Adriano. É um jogador que, na minha opinião, tem que ser titular do Cruzeiro. Você dá uma função nas mãos dele para ele fazer dentro de campo e ele cumpre, que é o básico, é o feijão com arroz. O Matheus Barbosa, galera, eu não posso reclamar que ele não seja esforçado dentro de campo. Tanto que ele saiu com câimbras da partida. É um jogador muito esforçado, eu vejo uma certa qualidade nele, mas eu não vejo ele como um meio-campista, e sim como um volante, um jogador que joga um pouco mais atrás, por exemplo, na posição do Adriano, que hoje é o nosso titular. Eu preferiria, particularmente, colocar o Claudinho e o Marcinho para jogar junto, mas se caso esses dois jogadores não deem certo dentro de campo, fica complicado, porque aí você tem que tirar um deles no decorrer da partida e depois vai ficar com o armador cansado e o outro no banco de reservas. Já também temos o Jadson Orelha. Pela primeira vez na minha vida eu vou falar, o Jadson Orelha entrou bem, entrou com gás. Foi lá, fez alguns desarmes, ajudou a defesa do Cruzeiro a cumprir o seu papel dentro de campo. O Claudinho, uma nota bem baixa para o Claudinho, porque ele até se esforçou no primeiro tempo, mas não conseguiu render nada, não conseguiu armar nenhuma jogada. Eu não entendia porque que o Claudinho ficava caindo demais pelas beiradas. Ele é um meio armador, ele tem que centralizar o jogo para depois você dar o passe para as beiradas, mas o Claudinho ele ficava caindo demais pelas beiradas, aí o ataque do Cruzeiro ficava muito previsível. O Marcinho, galera, ele entrou no segundo tempo. Eu vou falar para vocês, posso contar as vezes que eu vi o Marcinho pegando na bola. É um jogador que entrou, mas foi como o Claudinho no primeiro tempo, não entrou dentro de campo. O Ayrton é um jogador que ele peca, continua pecando muito no último passe, ele teve a oportunidade de fazer o gol, ele saiu cara a cara com o goleiro, mas é um jogador muito esforçado dentro de campo. Na minha opinião, desse time do Cruzeiro, um dos que não pode ficar nem no banco de reservas é o Ayrton, porque em uma só jogada, ele desequilibra todo o jogo, ele consegue um drible, ele consegue levar a bola até a ponta. Na minha opinião, o Ayrton é um dos melhores jogadores deste elenco. Já o atacante Bruno José jogou o meio tempo aí e realmente não foi bem, nem sequer pegou na bola. Ele teve uma oportunidade no primeiro tempo de marcar o gol, mas infelizmente não aproveitou. E o outro, para o pessoal ficar me zoando por aqui, eu já vi uma galera me zoando. Ah, Renato, você não falava mal do Felipe Augusto? Aí, ó, o cara salvou nós.
Felipe Augusto, parabéns, espero que você continue assim. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai torcer para você dar errado só para falar que eu estava certo, não. Eu quero que você jogue muita bola, mas você vai ter que fazer muito mais do que um gol para mudar a minha opinião sobre você. Isso porque eu ainda acho o Felipe Augusto um jogador muito fraco tecnicamente. Eu acho que ele pode se esforçar dentro de campo, mas tecnicamente ele vai ser um jogador muito fraco. Isso mesmo, ele marcou o gol, ele até mesmo chegou perto de marcar o segundo gol naquele chute que desvia na defesa do adversário e a bola bate na trave, mas eu acho ele um jogador fraco e isso vocês não vão conseguir mudar a minha opinião. Ele pode fazer um gol, pode fazer 2 gols, mas pode pegar, por exemplo, o restante da partida, o Felipe Augusto não conseguia fazer nada de interessante. O atacante Rafael Sobis, eu vou falar para vocês, galera, ele corre sérios riscos de pegar o banco de reservas, isso porque nas primeiras partidas ele não consegue render dentro de campo. E o Marcelo Moreno vem entrando, isso que eu gosto. O Moreno entrou muito bem. Ele teve 2 cabeceios na ala que o goleiro tirou. Parabéns lá pro goleiro. Baitas de defesas. Tirou o gol do Marcelo Moreno. Entrou bem, fez bem o pivô. Tô gostando muito do começo de ano do Marcelo Moreno, tá se esforçando demais para que esse ano seja diferente do ano passado. Então, esta é a avaliação desta partida, galera. Por último, o gol que o Cruzeiro levou. Ô Cruzeiro, por favor, o Alan Ruschel ficou esperando o cara fazer o cruzamento. O Ramon e o Brock totalmente deslocados. Entra 2 caras nas costas deles e deixa o Raul Cáceres sozinho. Isso mesmo, o cara vem em velocidade, fica muito difícil do Raul Cáceres vencer aquela bola. Aí fica o Ramon e também o Eduardo Brock deslocado na defesa. Foi muito, mas muito mal na jogada a defesa do Cruzeiro. Isso mesmo, Renato, o lance foi em cima do Cáceres. Cara, tinha 2 caras em cima do Cáceres. O Brock e o Ramon totalmente deslocado da jogada. O Manuel faz muita falta no Cruzeiro, ele não pode ficar de fora. Cruzeiro, tenta renovar o salário do Manuel, tenta renovar o contrato do Manuel, porque ele vai ser essencial na briga pelo acesso. Olha só, na noite de quinta-feira o Cruzeiro anunciou a saída de um atacante. Eu estou falando do atacante Vinícius Popó, jogador que voltou para o Cruzeiro recentemente, quando seu empréstimo com o Sport se encerrou. Com isso, o Sport inicialmente tinha até mostrado interesse em ter o jogador por mais uma temporada, mas tudo indica que o jogador não volta para lá. Isso porque o Goiás fechou o empréstimo do jogador até o final do Campeonato Brasileiro Série B. O jogador de 20 anos não entrou nos planos também do treinador Felipe Conceição. Deu aquela avaliada, falou, não conto com o Vinícius Popó, ele vai ter que provar mais, vai ter que ter mais rodagem na sua carreira, para que assim ele volte ao Cruzeiro e seja mais aproveitado. Conhecido por ter feito mais de 130 gols nas categorias de base, o Popó não conseguiu repetir o sucesso no time principal da Raposa. Ele contabilizou apenas 105 minutos em campo nos 8 jogos que disputou como suplente. Isso mesmo, o Popó teve pouquíssimas oportunidades no Cruzeiro. Não dá nem para fazer uma avaliação do jogador. Lá no Sport ele ficou no banco e quando ele teve a oportunidade de entrar jogando, ele foi muito bem, fez até gol, participou das jogadas, então até por isso deve ter sido que o próprio Goiás viu isso no jogador, viu talento nele e viu que ele poderia agregar na Série B. O jogador vai por empréstimo de 1 ano e volta para o Cruzeiro no início do ano que vem. O contrato de Vinícius Popó com o Cruzeiro vai até abril de 2024. A multa rescisória para clubes do exterior é calculada em cerca de 100 milhões de euros, que dá 663 milhões de reais. Realmente, né, é um valor que resolveria todos os problemas do Cruzeiro. Mas o Vinícius Popó, galera, se chegasse hoje na casa dos 2 milhões de euros, o Cruzeiro liberaria o jogador sem pensar 2 vezes. Liberou o Kaká por este valor, imagina o Vinícius Popó que nem está atuando pelo Cruzeiro. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você aí de casa, galera, ainda não nos segue lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem muito conteúdo, tem muita informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Então é isso, espero vocês lá e também no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!